E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Tesouros da Natureza. No Explorando Ecossistemas, nós teremos diversos ecossistemas da Terra, com destaque para sua biodiversidade única e os desafios enfrentados. Não apenas observaremos, mas também teremos a oportunidade, a chance de interagir ao vivo com especialistas em ecologia. Junte-se a nós e vamos desvendar juntos os tesouros da natureza. O manguezal foi a primeira vegetação protegida do Brasil. Na época de Dom João, antes do Brasil ser um império, uma das primeiras leis ambientais foi uma lei proibindo o corte de mangue. Então o mangue, além dele ser uma vegetação importante, ser uma área de preservação permanente, ele é também um território da União. Ele pertence à União. O mangue é um berçário de frutificação que enche a mesa do pescador. Ele enche mesmo. Eu cheguei aí agora, vou levando 10 caranguejos para casa. Com 10 caranguejos eu faço uma festa. Nós defendemos o manguezal e não é só por paixão como pesquisador, nós defendemos os manguezais pela sua importância social e econômica e ecológica. Qual a importância de um ecossistema em pé? Os serviços que eles prestam para a sociedade são chamados serviços ecossistêmicos. No caso do manguezal, a lista de serviços ecossistêmicos é grande. Grandes peixes oceânicos chegam na região costeira, colocam seus ovos para eclodirem dentro do estuário, porque sabe que o manguezal é um berçário. Os peixes crescem dentro do berçário e depois voltam para os oceanos. Porque esses manguezais, muitos deles estão em áreas estuarinas, em áreas protegidas. E eles têm um papel fundamental na reprodução de estoque pesqueiro, em evitar a erosão. Eles são áreas tampão para proteger o território das mudanças climáticas, do aumento do nível do mar. Nós estamos numa das primeiras regiões ocupadas do Brasil, né? A colonização do Brasil começou por aqui. Então, os impactos e alterações de território foram enormes. Isso foi licenciado numa época em que era permitido corte raso de tudo. Hoje em dia já não seria tão fácil licenciar isso. Porque manguezal não tem dono, ele é da União. Então nós temos desde empresas, indústrias, marinas, condomínios náuticos construídos nessas áreas, que eram áreas da União, e grande parte deles sem licenciamento ambiental. Temos, de outro lado, as invasões por habitação da população que migrou para essa região e muitas vezes não tinha emprego, não tinha onde viver, as áreas nobres das cidades eram muito caras e essa população então ocupou o mangue, justamente porque o mangue não é de ninguém. Uma das maiores do empreendimento aqui nosso aqui está montado em cima de bananal, cocheira de gado. Aonde ela está, eu tirei muito caranguejo, comi muita banana. Então é os maiores empreendedores que devasta tudo, acaba tudo. Em 2009 estava assim. Então você viu que se abriu uma estrada aqui no mangue. Sim. E se desmatou todo esse trecho. Hoje em dia
está assim, além do desmatamento, se construir um porto sobre o mar. Esse trecho ainda não tem área para recuperação, eles ainda estão procurando. É um instrumento fascinante. Hoje em dia nós temos um sistema de compensação ambiental em que a pessoa que desmatou num local, ela pode muitas vezes recuperar em outro. E o MapBiomas permite você olhar isso no tempo. E com isso você pode ver a capacidade de suporte, você pode avaliar melhor se tem condições de novos licenciamentos ali ou não. Ele facilita você entender aonde você deve atuar. Hoje em dia que nós temos regras mais rígidas, que nós temos equipes de fiscalização maiores, ver que áreas que são possíveis de regularizar. É possível regularizar todas essas ocupações irregulares em mangue? É possível regularizar todas as marinas que estão ocupando o manguezal ou não? Algumas têm que ser demolidas. Então, o que nós não podemos é ter 2 pesos e 2 medidas. A gente tem que olhar para o mangue como área a ser preservada, mas preservada por todos, não só por um grupo ou por outro. Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo chip loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um chip loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental
e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão.
Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender à movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem.
Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. Conclusões e interatividade. Para encerrar o programa, teremos um convidado especial, um líder ambiental renomado, destacando os pontos cruciais que foram discutidos. Discutiremos também a importância da conscientização ambiental e, é claro, abriremos as portas para seus questionamentos. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Cuidar da sustentabilidade, cuidar do clima, cuidar da floresta é não só bom para o planeta, é bom para o Brasil, para os brasileiros, porque vai ser um vetor de desenvolvimento. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. O canal alcança agora, no final de 2022, a marca de 500 entrevistas. E para comemorar, estamos produzindo uma série de entrevistas especiais sobre temas fundamentais para o Brasil. Hoje, o debate passa por sustentabilidade, relações internacionais, política e políticas públicas. Nossa convidada é a Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, economista, doutora em ciência política e uma das maiores referências em questões ambientais e climáticas no Brasil. Ana, a COP, Conferência das Partes, é uma reunião anual que acontece no âmbito das Nações Unidas e que tem como objetivo negociar e rever o compromisso dos países em relação aos esforços que fazem para combater o aquecimento global. E a intenção é uma só, limitar o aquecimento do mundo a 1,5 graus Celsius, se comparado aos níveis pré-industriais. Esse ano, o mundo viu a COP27 no Egito, de onde você acabou de voltar, e essa foi uma COP, uma Conferência das Partes, alardeada como uma COP da implementação. Quais foram os avanços dessa conferência? O que você acha que poderia ter avançado e não avançou? E o que não avançou por quê? Bom, primeiro, muito bom estar aqui com você, Mônica. Sim, acabei de voltar da COP, foi uma COP muito animada, muito agitada, mas, infelizmente, não foi uma COP de implementação como todos nós queríamos. Ela avançou, sim, avançou em outros temas, mas, infelizmente, não em implementação. Ela foi uma COP que, no final, virou uma COP mais de justiça, de transição justa, porque o grande tema que foi discutido na COP foi um tema técnico chamado perdas e danos, na qual países que certamente, com um grau, mesmo com 1,5 graus, se a gente conseguir chegar lá, vão perder parte dos seus territórios, vão perder parte da sua subsistência e que precisam ser reparados em relação a estas perdas. Então, não é mais para esses países ou para essas populações só um problema de diminuir o quanto de emissão, quanto a gente polui, que a gente chama de mitigação, não é tão pouco se adaptar a um mundo mais quente, que certamente todos nós teremos que nos adaptarmos, mas tem populações que vão perder, como eu falei, a sua subsistência, pedaços dos seus países.
E esse tema de quem perde, que certamente perderá, faltava em termos de justiça, porque são normalmente populações muito pobres e vulneráveis, países na África, ou pequenas ilhas, comunidades muitíssimo vulneráveis, esses tinham não sido contemplados no Acordo de Paris. Então, nessa COP, em vez da gente avançar na implementação de diminuição de poluição, que a gente deveria ter avançado, e infelizmente não fez, mas teve um passo muito importante de olhar para os que mais sofrerão com as mudanças do clima, que são essas populações e esses países vulneráveis, como, por exemplo, pequenas ilhas, que talvez nem existam em 2100. Então, como é que a gente lidava com elas? Então, eu diria que essa foi uma COP muito mais de fazer justiça a estas populações do que avançar na área de mitigação. Mas estou entendendo que foi um avanço. Talvez não tenha sido um avanço como se esperava, né, ou no âmbito do que se esperava, mas é uma questão talvez de reparo ou de justiça com quem tinha ficado para trás ali por conta do Acordo de Paris. Não, certamente um avanço fundamental até para destravar o que a gente precisa fazer em mitigação. Esse era um tema que estava na agenda há décadas, era uma demanda desses países mais vulneráveis há mais de década, que estava se arrastando, e por isso foi fundamental, e é uma questão moral e de justiça, que ele fosse contemplado, e foi. Obviamente, a gente queria muito mais nessa COP. A gente queria, por exemplo, que essa COP falasse exatamente, foi muito batalhado por isso, que todos os combustíveis fósseis teriam que diminuir aí a sua produção e ter muito menos combustíveis fósseis no futuro. Isso foi negociado até as últimas horas de sábado para domingo, assim, muito, muito intenso, mas no final essa frase não saiu nos documentos da COP. A gente também tinha muito mais expectativa. Saiu uma frase muito importante, que é reconhecer as energias renováveis como as energias que vão lidar com as crises energéticas do mundo, serem elas soluções para as crises energéticas. Então, isso foi fundamental. Reafirmaram que o objetivo é chegar em 2100 a 1,5 grau e não mais só 2 graus. A gente então trouxe aí o objetivo para 1,5 grau, não cravou, isso foram muito importantes. Mas eu diria, assim, Mônica, que sem a gente lidar com o tema de desigualdade, não tinha como avançar mais. Então, essa COP foi fundamental, porque ela centrou, era uma COP na África, né? Ela centrou no tema de desigualdade, porque a gente sabe que muitos dos países, e principalmente africanos, contribuíram quase nada para as mudanças do clima, e são eles que vão ter que lidar muito com as consequências do desenvolvimento e poluição feitos por outros. Então, era fundamental que acontecesse o que aconteceu no Cairo. No Cairo não, em Sharm el-Sheikh. E falando de perdas e danos, a gente tem um componente fundamental da discussão de clima, que é financiamento, né? Que é quem paga essa conta. Você falou dos países africanos, que respondem ali por 3% das emissões, e eram um dos que pleiteavam condições diferenciadas, enfim, um olhar de justiça para a sua situação. Olhando para isso, o que a gente teve como conclusão ou como decisão em relação a financiamento? Nós sabemos que houve um acordo derivado do Acordo de Paris, de que os países em desenvolvimento teriam acesso a recursos financeiros da ordem de 100 bilhões por ano para fazerem os seus ajustes, as suas adaptações, e que esse valor não foi cumprido até o momento. Isso foi discutido? Teve algum avanço do ponto de vista de quem paga essa conta? Não, foi muito discutido, e é um tema que é sempre discutido em todas as COPs. O tema de financiamento é mais uma das entraves que se tem nas COPs, porque foi acordado em 2015, quando teve a COP de Paris, que os países desenvolvidos, como você mencionou, poriam na mesa 100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento. A gente sabe que a necessidade é muito maior do que 100 bi. E eles têm colocado, em média, aí, 83, 84 bi nos últimos 2 anos. Então, muito aquém do que essa promessa.
E isso vem não fazendo com que os países em desenvolvimento digam, então tá, se você não colocar na mesa o que você prometeu, países em desenvolvimento, nós também não teremos mais ambição na área de mitigação. Então fica um querendo que o outro mostre. E eu confesso que assim, os países em desenvolvimento, quando colocaram aí as suas contribuições, como é que eles iam ajudar a resolver o tema de mudanças do clima, eles estão mal ou bem cumprindo o que falaram. E agora resta aos países desenvolvidos fazerem a sua parte. Ou seja, pelo menos colocar o 100 bi na mesa, colocar o dinheiro de adaptação e agora o dinheiro de perdas e danos, é a mínima contribuição que a gente espera dos países desenvolvidos, seja dinheiro público, seja dinheiro privado. Eu só quero mencionar uma coisa que é importante: não falta dinheiro. O problema não é falta de dinheiro. Tem sempre uma desculpa, né? Agora tem a guerra, antes tinha a pandemia, tem sempre uma desculpa. Mas a gente vê que tanto a Europa como os Estados Unidos, seja na pandemia, seja agora na guerra, ou seja para passar os seus New Green Deals ou o Inflation Reduction Act, que foi essa legislação que os Estados Unidos passaram agora recentemente, eles estão colocando 700, 800 bi na mesa para eles fazerem essa transição, fora tudo que colocaram para a pandemia e para o resto. Então, o grande problema está sendo convencer, no caso, os americanos e os europeus, os cidadãos americanos e os europeus, da necessidade de colocar recursos para a cooperação internacional. A gente sabe que mudanças, não adianta um país não descarbonizar, é o planeta inteiro que precisa ser descarbonizado. Então, as populações dos países ricos precisam entender isso. Não adianta só eles resolverem os seus problemas, eles vão ter, sim, que ajudar os países em desenvolvimento a também fazerem essa transição. E aí colocando recursos. E falando sobre, agora menos sobre a COP em si e mais sobre o papel dos diferentes setores, segmentos e olhando para um país em desenvolvimento que é o caso do nosso, né, o caso do Brasil. A gente tem hoje o Brasil como uma das 20 maiores economias do mundo, um dos 10 maiores emissores de gases de efeito estufa, quase, diferente de outros países, quase metade das nossas emissões vem de mudança no uso da terra, né, quer dizer, conversão de floresta em pastagem, por exemplo. E a gente tem também um cenário bastante desafiador, que é, ao desagregar esse dado, a gente sabe que boa parte disso é desmatamento. A contribuição do Brasil para as emissões de gases de efeito estufa no mundo é oriunda de desmatamento. Olhando para o papel do governo federal, considerando que você acabou de retornar da COP e acabou de se encontrar com o governo eleito, na sua avaliação, olhando para o governo federal, o que o governo deveria fazer imediatamente como prioridades para que a gente tenha pela frente 2 anos diferentes do que foram os últimos 2 anos em que a gente teve recorde sucessivo de desmatamento? Então, para um novo governo eleito, e acho que o presidente eleito Lula já mencionou, a prioridade número 1 é acabar com o desmatamento. Acabar com o desmatamento significa não só a gente conseguir cumprir com o que a gente prometeu para nós mesmos, porque está na nossa legislação, está no Plano Nacional de Mudanças do Clima, mas também para a comunidade internacional, através da nossa contribuição para o Acordo de Paris, mas, acima de tudo, o desmatamento não traz benefícios de impostos, ele é feito de ilegalidades, então não traz nenhum benefício para a própria sociedade. Então, acho que tem aí um comprometimento do novo governo de lidar com o desmatamento como sendo uma alavanca, acabar com o desmatamento ser uma alavanca de desenvolvimento. Acabar com o desmatamento não só cumpre a lei, mas ele também vai trazer investimentos, ele também vai fazer com que as populações locais, sejam indígenas, sejam ribeirinhos, sejam as populações urbanas da Amazônia e do Cerrado, consigam ter uma vida melhor. Então, é mais esse olhar do desmatamento como uma alavanca para desenvolvimento sustentável, que foi muito interessante ver na fala do presidente eleito, presidente Lula. Acho que isso é a primeira coisa que temos que fazer. Na COP, ele também prometeu que convidou a comunidade internacional para a gente fazer a COP no Brasil. E em 2025, seria, né, a COP 30, seria aqui no Brasil, se eles aceitarem, e ainda reforçou que na Amazônia.
Então, eu acho que mostra, mais uma vez, esse olhar desse novo governo, que cuidar da sustentabilidade, cuidar do clima, cuidar da floresta, é não só bom para o planeta, é bom para o Brasil, para os brasileiros, porque vai ser um vetor de desenvolvimento. Então, eu acho que é nessa toada que ele entra. Acho que tem muito trabalho pela frente. Primeira coisa é, logicamente, começar a combater o desmatamento, e, de novo, foi um passo muito importante. O presidente Lula aceitou o convite dos governadores da Amazônia. Então, ele já demonstrou que não é o governo federal combatendo o desmatamento, é o governo federal, junto com os governos estaduais, junto com as prefeituras, com a sociedade e o setor privado. Ele deixou muito claro que o acabar com o desmatamento não é a responsabilidade de um governo federal, é a responsabilidade de todos nós. Eu acho que essa é a prioridade número um que a gente tem aí nos próximos anos. Ela não acaba aí, ela começa aí e é fundamental para isso. Mas, lógico, também vamos ter que fazer coisas na área de agricultura e principalmente na área de energia, que essa a gente ainda está muito atrasado para demonstrar para o mundo a nossa capacidade ainda maior de ter uma matriz energética limpa. E pegando essa responsabilidade comum, né? Essa responsabilidade que é de todos nós, como é que você avalia o papel dos políticos? Sejam eles prefeitos, governadores, mas sobretudo um Congresso Nacional, que a gente sabe que nos últimos anos também não tem tido muito compromisso com essas pautas, e que é um Congresso será um Congresso, né, em 2023, com um viés mais à direita do que a legislatura anterior e também mais à direita do que o presidente. Como é que você vê a responsabilidade desses políticos e a relação desses dois poderes? Não, em relação aos governadores e aos prefeitos, eles têm o poder executivo nas suas mãos. Então, acho que para esses está muito claro qual é a tarefa, que é trabalharem juntos com o governo federal no combate do desmatamento, com as suas secretarias de meio ambiente e por ali fora, e com os incentivos necessários. Para os políticos eleitos, os congressistas, mas também os políticos eleitos a níveis estaduais, acho que a primeira coisa, na área de mudanças do uso da terra, né, florestas, é não tentarem novamente piorar a legislação. O Brasil tem uma legislação robusta. Nos últimos 4 anos, a gente resistiu muito não mudarem as legislações, e eu acho que esse é o primeiro papel que os congressistas têm que fazer. Não conseguiram mudar a legislação sem um governo progressista, não é agora que vão conseguir. Não tentem, não tirem a nossa energia para isso. Se precisar, a gente vai combater de novo, mas vamos trabalhar no que a gente tem que fazer para trazer desenvolvimento para esse país. Eu acho que não trazer problemas já vai ajudar muito, né? Não trazer os jabutis, que sempre trazem, aí já vai ajudar muito para a gente poder fazer o que necessita fazer, principalmente olhar algumas pautas econômicas, seja a reforma tributária, seja o que será aí o mercado de carbono, seja a implementação da política de serviços ambientais, para a gente fortalecer essa relação entre a economia e a sustentabilidade, porque a gente ainda não fez esse trabalho. Esse é um trabalho a ser feito, e os congressistas poderiam ajudar muito, se eles realmente quiserem fazer isso. Então, eu espero que eles mudem agora de antena e parem da antena de destruição e mudem para a chavinha de vamos construir junto o Brasil que queremos, e que será um Brasil sustentável. Está na cara que é isso que todos nós queremos. Pensando nesse papel, ainda diante dessa responsabilidade comum, a gente falou de governo federal, falou dos políticos, você tem uma atuação bastante estreita com o setor privado. Eu queria que você comentasse com todo mundo que nos assiste a importância das empresas em relação a esse tema, seja do desmatamento, seja da agenda do clima de maneira mais ampla, ou até da sopa de letrinhas que a gente tem se acostumado a ver na imprensa, no noticiário, que é o ESG, preocupação com a pauta social, ambiental e de governança. Uma das críticas, Ana, que a gente ouve é que essa pauta ainda carece de materialidade, né, no âmbito das empresas.
Como é que a gente faz essa pauta avançar? Qual a importância do setor privado para respeito a direitos humanos, para respeito a indicadores socioambientais, por exemplo? E como é que a gente diferencia o compromisso concreto de fachada, de greenwashing? Então, acho que o papel do setor privado é absolutamente fundamental. Eu colocaria assim, pare a pare com os governos executivos, federal, estadual e municipal. Porque, na verdade, quem implementa as ações serão as empresas junto com esses poderes executivos. E eu vejo que o setor privado, e acho que é certo, né, o que acontece, eles respondem muito para o ambiente na qual eles atuam. Então, num ambiente que a gente teve no Brasil dos últimos 4 anos, onde havia a comunidade internacional falando, olha, estamos indo para ter parâmetros, estándares sociais e ambientais melhores, né? Os investidores querendo que as empresas tivessem esses parâmetros cada vez mais altos. E um governo federal no Brasil que falava, não se importe com essas letrinhas, não se importe com esses estándares, vão fazendo. A gente vai fazer vista grossa se você estiver fazendo alguma ilegalidade ambiental, a gente está aqui fazendo um pouco essa vista grossa. Então, foi um pouco um sinal dúbio para as empresas. E aí realmente depende de cada empresário ou empresária de saber para onde vai. Né? Ele ou ela fica, vou para um lado, meu competidor vai para o outro, ele vai ter uma vantagem comparativa que eu não tenho. Mas o que a gente percebe é que as empresas sabem que o Brasil não é uma ilha, aliás, que ilha é grande, né? Mas sabem que o Brasil não é uma ilha, a gente está num contexto internacional na qual o tema de mudanças do clima é preponderante, não é uma questão de ser a velocidade que a gente vai ter que fazer essa transição, e aí eu vejo 2 tipos de atitude, umas que estão olhando para oportunidades nessa nova economia, estão abraçando essas novas oportunidades, a gente não sabe se essas oportunidades, então tem muito risco, né? Porque você não sabe se elas vão vingar, e outros que ficam abraçados no seu modelo de negócio antigo, seja com atitudes não diversas, seja com uma empresa que não está nem aí com mudanças do clima, na qual é o modelo antigo. E quem vai sobreviver são as empresas, não resta nenhuma dúvida, a gente já está vendo isso lá fora, no longo prazo serão as empresas que estão abraçando esse mundo em transição. Não é uma atitude fácil, e por isso acho que cada vez mais as empresas trabalharem juntas dentro dos seus setores, arriscando juntas, é a maneira que eu estou vendo que elas estão trabalhando. A gente está vendo muita empresa fazendo muita coisa legal, nascimento de muitas novas empresas na área de mercado de carbono, na área de agricultura, na área de energia. Então, o que não faltam são boas empresas, elas têm agora que ganhar escala, e aquelas que não abraçarem ou não abraçaram essas mudanças vão ter cada vez menos espaço. E você mencionou sobre oportunidades, né? O mundo mudou, as oportunidades estão passando, a gente precisa de empresas e pessoas de negócios comprometidos com essa nova visão de mundo. A gente tem, Ana, há cerca de 20 anos, uma discussão em aberta que é o acordo União Europeia-Mercosul. Né? É um acordo extenso, ele é um acordo comercial que traz ali algumas contrapartidas ambientais, que sofreu um certo revés no governo atual, sobretudo por pressão da União Europeia em relação à nossa negligência com os nossos ativos ambientais. Como é que você vê a importância do acordo e o que você acredita que a gente pode esperar para frente nesse novo governo que toma posse agora em janeiro, em relação a ele? Eu acho que o mundo, Mônica, está mudando em termos de que tipo de processos de globalização a gente quer. E está claro que o acordo EU-Mercosul, ele é um acordo que foi negociado por 20 anos, como você mencionou. E ele não pensou nas questões de clima ou de meio ambiente desde o início dessa jornada de negociação. Então, obviamente, teria muita coisa que a gente poderia rever no acordo Mercosul-União Europeia para que ele ficasse mais robusto no tipo de acordo que pudesse contribuir
no combate às mudanças do clima. Entretanto, isso não aconteceu, o acordo está entre as duas partes mais ou menos fechadas, e acho que espero que o novo governo vá sim continuar com o acordo e o Mercosul, que apoie essa relação cada vez mais próxima da Europa. Acho que o Brasil ainda é um país bastante fechado comercialmente, então precisaria de um acordo robusto, grande. Agora, eu acho que tem que dar ao novo governo a possibilidade de fazer alguns reparos, mesmo que pequenos, ainda no acordo. Por exemplo, assegurar, tanto para o lado europeu como para o lado brasileiro, assegurar que a gente possa assegurar para os europeus as nossas obrigações vis-à-vis o desmatamento, que está na nossa legislação, e, ao mesmo tempo, que o Brasil tenha a condição de se reindustrializar com uma indústria limpa, que o acordo permite pouco, porque o acordo meio que nos coloca ali numa salinha de exportadores de só commodities. Então, eu acho que são pequenos reparos que seriam úteis, ou talvez combinar uma revisão de algumas áreas do acordo em 4, 5, 6 anos, não sei. A gente mesmo fez contribuição para um side letter, um acordo paralelo sobre a proteção da Amazônia, que deveria ser incorporada no acordo Mercosul-União Europeia, mas eu acho que é fundamental o Brasil se juntar à Europa com um grande acordo comercial. Acho que seria muito bom para os países do Mercosul e também da União Europeia, se for um acordo balanceado. Então, espero que o governo Lula, nesse momento de transição, também já esteja considerando este acordo e que faça parte aí do menu esse pequenos ajustes que eles talvez queiram fazer. Ana, nós falamos da importância da COP, falamos de importância dos diferentes atores e segmentos, né? Governo federal, os entes subnacionais, papel dos políticos, papel das empresas, oportunidades comerciais que estão na mesa. Eu gostaria de agora, caminhando para o fim, entender um pouco sobre a sua visão a respeito da sociedade civil. O ICS, Instituto Clima e Sociedade, que você dirige, foi um dos responsáveis, foi o principal responsável, não é exagero dizer isso, para criar as condições para que a sociedade civil brasileira chegasse às COPs nos últimos 3, 4 anos, de maneira articulada, e que chegasse a essa última COP agora no Egito, de maneira coesa e também num novo papel político em interlocução com o novo governo eleito. Símbolo disso é o fato de que o presidente eleito passou no Brasil Climate Hub, né, que é o espaço físico em que a sociedade civil fica concentrada sob a coordenação do Instituto Clima e Sociedade, e fez também um agradecimento público à sociedade civil. Queria que você comentasse, a partir desse papel político que o Instituto Clima e Sociedade adquiriu ao longo desses anos, como é que isso aconteceu? Porque eu imagino que isso não tenha sido necessariamente pensado desde o início. Quais foram os aprendizados ao longo desses 3, 4 anos? E como é que você avalia o papel da sociedade civil nesse próximo governo, nos próximos 4 anos? Então, Mônica, primeiro deixar claro que assim, o Brasil Climate Action Hub foi uma iniciativa com muitos atores, que o ICS teve aí a honra também de participar, de ter aí dentro da coordenação, mas são muitas e muitas e muitas contribuições de muitas organizações que fizeram juntos, né? Isso foi realmente e é realmente uma iniciativa coletiva da sociedade civil. E acho que ela teve um simbolismo, e tem um simbolismo muito grande, que é o protagonismo da sociedade civil brasileira na área socioambiental. Eu acho que o Brasil Climate Action Hub mostrou quão forte e diversa é a nossa sociedade civil. Então, acho que teve um papel muito importante de resistência, de engajamento de todos os atores, não ficarmos na bolha de ONGs, mas sairmos da bolha e abraçarmos os diferentes desta bolha, e aí, de novo, o setor privado foi fundamental, e, por fim, muito propositivo. A maioria do tempo que a gente gastava nas milhares dos eventos, eram ao redor de 40, 50 eventos por COP, nesses últimos 4 anos que a gente teve no pavilhão do Brasil Climate Action Hub, a maioria desses eventos eram eventos propositivos, que mostrava que a sociedade civil
abraçada com o setor privado, os governos subnacionais, está preparada para o enfrentamento das mudanças do clima. Agora, acho que o papel da sociedade civil, não só lá fora, nas próximas COPs, mas aqui no Brasil, muda. Em relação à COP, eu espero, e foi a proposta que a gente levou para o presidente eleito, o presidente Lula, é que a partir do ano que vem a gente não tenha um pavilhão da sociedade, um pavilhão do governo federal, um pavilhão dos governadores da Amazônia, mas que a gente tenha um espaço compartilhado e multi-stakeholder de todas essas vertentes, cada um com a sua autonomia para ter os seus eventos, fazer as discussões que quer, mas fazermos juntos. Então, a gente espera ir para a próxima COP muito mais próximo e num espaço coletivo que, simbolicamente, eu acho que mandaria uma mensagem muito grande, que a gente pode divergir, mas a gente sabe qual é a direção que o Brasil inteiro quer. E em relação à nossa atuação aqui no Brasil, eu acho que o grande desafio agora é a implementação. Então, eu espero que a sociedade civil, nós todos, logicamente, a gente está sempre preparado para resistir quando precisar, monitorar os governos, quando precisar brigar, a gente briga, mas eu acho que um dos grandes desafios da sociedade civil agora vai ser trabalhar com os atores, seja privados, seja dos governos federais ou subnacionais, que queiram implementar ações climáticas concretas, fazer junto. E é isso que eu espero, vamos partir agora para essa implementação, porque é isso que vai diminuir a emissão, e é isso que eu espero que a gente faça o mais rápido possível. Ana, super obrigada pela visão, pela generosidade da contribuição. Eu queria agradecer em nome do Brasil o seu tempo também para estar conosco e te cumprimentar por todo o trabalho de muita gente, que às vezes aparece mais ou aparece menos, mas enfim, em seu nome eu cumprimento também toda a sociedade civil que tem, ao longo de tantos anos, não só dos últimos 4, trabalhado pela questão climática e da justiça climática também, porque sabemos que o problema não incidirá igualmente entre todos, né? Vai penalizar em especial os mais vulneráveis num país que já é marcado por muitas desigualdades. Obrigada mais uma vez e sucesso para você sempre. Então, obrigado e vamos que tem muito trabalho aí pela frente para todos nós. O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. O terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária.